Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Pode Isso no IF. Eu sou a Lívia E eu sou a Nicole. e a nossa convidada de hoje é a Fernanda Silva, gerente da equipe de cerimonial da Prefeitura de Naviraí. E Fernanda, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode isso no IF? Pode isso no IF. A nossa entrevista de hoje, a Fernanda irá contar um pouco sobre a sua trajetória profissional, nossa, na vida dela, né? É isso aí, um pouquinho, né? O meu chamo Fernanda. Olá para todos vocês do IF, vocês que nos assistem pelos canais do YouTube. Tenho 38 anos, hoje estou na assessoria de imprensa da Prefeitura de Naviraí, aqui no Mato Grosso do Sul. Sou locutora, também locutora publicitária e radialista. E foi um prazer, obrigada pelo convite. É um prazer, eu sei que vai ser um prazer estar aqui com vocês, pra gente bater esse papo gostoso aí pra esse público jovem maravilhoso. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. A senhora trabalha bastante com comunicação. Isso. Nossa, como que começou essa trajetória pela comunicação? A trajetória na comunicação. Hoje, com 38 anos, eu costumo dizer que a gente já nasce com os nossos dons, né? Eu sempre falei muito e sempre gostei de falar. Eu lembro que desde o primeiro ano na escola, na minha época era o pré, os professores me chamavam muita atenção porque eu falava o tempo todo. Eu terminava as minhas atividades e ia conversar com os outros coleguinhas. Eles não tinham terminado, elas pediam para que eu sentasse, por favor, porque o colega não terminou. E eu sempre fui expressiva. Sempre trabalhei com consultoria de vendas. Nunca fui vendedora, nunca gostei de vender, mas por me comunicar, né? Os meus chefes sempre falavam, não, mas você é comercial. E eu coloquei isso na minha cabeça. E falava, não sou vendedora, mas já que sou comercial, porque falo, vou continuar falando. Até que sou formada em logística, que não tem nada com Nossa! depois que eu fui fazer rádio e TV, depois que eu fui fazer locução publicitária, morei em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul. Quando retornei para cá, porque eu sou aqui de Naviraí, como consultora no Boticário. Mais uma vez, eu fugindo das vendas e as vendas vindo ao meu encontro. O Eduardo, que é um dos diretores da Carandá FM aqui de Naviraí, falou: você tem perfil para locução. E aí eu já fui fazer uma entrevista com ele, não pela locução em si, só porque eu tinha muita vergonha. E eu tenho muita vergonha, pode não parecer, mas tenho muita vergonha. Mas ele falou: você tem perfil para comunicação, você tem perfil para locução. Eu digo: olha, eu vou ter que vender alguma coisa. Se eu tiver que vender, a gente para por aqui, porque eu não sei vender. Ele: não, isso aí, Fer, é detalhe. Depois que você estiver atrás do microfone, você vai entender que através da sua comunicação as coisas começam a acontecer. E aí eu entrei na Carandá FM e fiquei por 10 anos. E a partir de então eu comecei a estudar locução. Aí eu fui fazer rádio e TV, fiz cursos técnicos e também locução publicitária com Nádia Schwingel, que também atuo nessa área. Né? Um pouquinho de como começou, assim. E hoje eu tô na assessoria da prefeitura. E como que surgiu o convite ou a oportunidade de estar nesse cargo hoje? Na prefeitura. Na prefeitura. Foi através do meu trabalho, através da rádio, das oportunidades recebidas pela atual gestão. Na verdade, foi uma parceria, né? Porque além do rádio, uma vez que você entra no meio da comunicação, você começa a fazer vários trabalhos. A comunicação, ela não é algo restritivo, né? Acho que vocês vão começar a ver isso agora, que não é só esse momento. Mas é o rádio, é um casamento, é 15 anos. Quando você consegue pegar esse sentimento de que cada trabalho ele exige de você e você consegue colocar ele, desprender desse sentimento para cada evento, você entende que a comunicação ela é um todo e que ela não te limita. É isso que eu adoro na comunicação. Então eu fazia casamentos, festa junina, 15 anos, e aí veio esse tipo de cerimonial, esse tipo de evento público político. E aí me contrataram, eu fiz 2 eventos há 2 anos atrás, e aí a atual gestão, o prefeito Rodrigo Sacuna e a vice-prefeita Thelma Minari, me convidou, e depois que eles né, ganharam as eleições, resolveram me contratar, me dar essa oportunidade no meio político ali, para estar do lado deles, trabalhando junto com eles, o que está sendo uma experiência maravilhosa e muito rica. E a gente viu que tem agora estagiários também aqui do IF Sim, lá na prefeitura, ali no seu meio. temos. Como você acha que essa é uma oportunidade boa para eles? Como você acha que vai agregar na carreira deles? Não só para eles, Lívia, eu acho que tanto para o jovem do instituto quanto para nós também.
porque é entrelaçar não só essa história, mas o aprendizado. E algo muito interessante, nós temos hoje lá com a gente, só no nosso departamento, a Letícia, mas em vários outros setores, temos também estagiários na prefeitura, na área da comunicação, na comunicação visual, que é muito interessante, é muito legal, não só divertido, a gente aprende com a turma, né? A gente aprende muito com ela e ela aprende muito com a gente também. Então é uma troca mútua muito interessante e a gente está muito feliz. Como eu disse para o professor anteriormente, né? É um negócio muito legal, porque você se dá a oportunidade. Como a gente está falando, olha a diferença de idade, né? E a tecnologia, a comunicação, a mídia social, a gente tem que tentar caminhar junto, acompanhar uma coisa com a outra. Antes eu era só focada em voz, é só rádio. Depois eu fui entendendo a importância da rede social. Hoje, na assessoria de imprensa, eu respiro mais ainda isso. A comunicação visual num todo, não só na fala, né? Então tá sendo muito legal essa experiência. Vemos que as redes sociais, elas caminham de uma forma muito rápida e a gente Muito. tem que ir Tem que correr pra caminhando se junto, encaixar, né? É isso que eu também, a gente vai aprendendo o tempo todo, né? Existe um time. E principalmente, não só no meio político, acho que até para vocês também. Tem as trends, né? E se você passou de 3 dias daquela trend, ela não vai ser tão visualizada e você às vezes não consegue pegar uma pauta que é interessante para você veicular se você passar dos 2 dias. Então a gente também vai aprendendo que lá, para aquilo que a gente precisa entregar para a população, a gente também precisa respeitar e entender o time. E é aí que entra vocês, público jovem, com essa pegada, porque a gente precisa de energia para poder executar aquilo, para poder estar ali entregando para o público o quanto antes. Então é muito legal, muito gostoso. Entrando nessa questão das trends, da influência das redes sociais, principalmente para os jovens, a gente está aqui com jovens o tempo todo no IF, Aham. tem os pontos positivos e os negativos também, né, dessa influência. Qual a sua opinião sobre isso? Tem, como tudo na vida, né, Lívia? O ponto negativo que eu enxergo tá muito mais conectado à nossa intenção. O para que você quer. É como tudo na vida. Onde você quer chegar com isso e o para que você quer isso. E às vezes você acaba se alimentando de uma forma errada. Ou usando aquela ferramenta que é importante, que é legal, que vai fazer com que toda uma equipe vá progredir, aí ela regredir. Né? Você se alimentar de uma forma errada e usufruir isso de uma forma errada, que acontece hoje em dia, né? Sim. Tá muito claro, principalmente com os pitidiquinhos, que também, eu tenho um filho de 10 anos que adora rede social, vídeos, adora essa questão de trend também. Ele não tem rede social, lá em casa não é liberado, mas quer estar conectado. Então, a gente tem que ficar nessa vigília exatamente com qual a sua intenção, de o que você quer se alimentar, ou para que você quer se alimentar disso. Então, na nossa vida, no trabalho também, às vezes você para buscar inspiração em alguma coisa na internet, com trends, ou o que tá em alta, de repente a gente também se perde ali vendo outras coisas. Quando vê, você já viajou, né? Já. Então, tudo depende do que você quer se alimentar e o que você quer passar pro outro. Né? Tudo tem o lado bom e o lado negativo. A gente só precisa. E demora um pouco para as pessoas saberem do que elas querem se alimentar quando tem tantas armas assim na mão. Tipo, na internet você tem muito acesso a muita informação tudo. ao mesmo tempo. Rapidão, né? Rapidão, tipo assim, tá rolando a tela, tá aparecendo uma coisa sobre comida. Depois parece outra coisa sobre escola. E por aí vai, daí a gente fica meio que confuso, é meio complicado de saber do que a gente quer se alimentar quando a gente tem tantos tipos de opções assim. É meio difícil de ser certeiro, sabe? Mas até pra gente que é um pouquinho mais velho. É aí que a gente se perde. Essa é a parte que, como você fez a pergunta, né? Onde não contribui pra gente também, é isso aí. A gente precisa ser muito consciente do que a gente quer, para que a gente consiga ir no rumo certo. Às vezes, eu tô no carro dirigindo, eu falo, vou colocar aqui uma palestra, um podcast para eu ouvir. Mas abre ali, tá acontecendo alguma coisa que chama a atenção, a gente já se perde e fica por ali. Mesmo. E aí a gente parte para uma outra vertente, né? Um outro tema que é muito delicado e que isso mexe muito com a gente e acho que é um registro importante de deixar pra gente aqui hoje, que é ter essa consciência do que a gente quer, até onde, o que a gente pode estar fazendo em prol do nosso autoconhecimento, porque reflete na nossa saúde mental. Sim. E não é lá na frente, eu falo, porque
a gente tá ficando ansioso. Porque a rede social é exatamente isso. Você tem tudo que você quer Na hora que com você clique, quer. né? Com clique. Então, na vida, a gente quer tirar daqui e colocar aqui fora e quer que seja do mesmo jeito. Consequentemente, você quer ter a melhor nota, você quer ter o melhor resultado, ou você quer ser uma pessoa de sucesso, mas não consegue esperar o tempo necessário. E hoje a tecnologia está fazendo isso com a gente. Então a gente está tornando pessoas imediatistas. Então a gente tem que ter esse cuidado. Entender que tem o tempo para tudo, tem que saber respeitar isso. Foi legal a senhora falar sobre tempo necessário, né? O tempo correto. Porque foi meio que assim na história da senhora, né? Tipo, ficou vendendo coisas que não gostava de vender e agora tá fazendo uma coisa que ama. Adoro. Que foi no tempo certo. Do tipo, deu uma esperada, não foi atrás de alguma outra coisa, alguma outra faculdade, algum outro destino. Só esperou vir até. Então, eu sofri muito por isso, por conta disso, né? Hoje eu tenho 38 anos. E nos últimos 5 anos da minha vida, porque até enquanto eu estava só ali na rádio também, eu pensava, mas será que é só isso? Não tá faltando nada? Né? O tempo tá passando e tudo começou na minha cabeça lá atrás. Eu queria fazer psicologia. E eu pensava, tá falta alguma coisa, mas o tempo tá passando e eu não consigo me identificar com outra coisa. Por quê? Porque eu não encarava o meu talento, entre aspas, perdão, como um trabalho. Sim. Porque pra mim, todo mundo falava. Pra mim, qualquer pessoa fala, qualquer pessoa se expressa. É natural você ligar uma câmera e conversar com ela. Para mim é tranquilo. Então, eu não achava quando as pessoas falavam, nossa, eu acho tão legal. Acho legal quando você tá apresentando, acho legal que nesse evento. Pra mim, eu falava, gente, a pessoa tá só fazendo isso pra fazer uma massagenzinha no meu ego. Eu não encarava como um trabalho. E aí foi onde mais demorou para que eu entendesse isso. E aí eu precisei trabalhar muito isso em mim e na terapia para que entendesse que não é porque eu não estou graduada dentro daquilo que eu gostaria, onde eu acreditaria que seria e teria um talento, porque, querendo ou não, eu sou um pouco meio que fora da curva, né? 38 anos na comunicação, a galera que tá em podcast, hoje estando sentado no lugar, ao contrário de vocês, eu quem entrevistava, eu quem entrevisto, eu quem pergunto, eu quem direciono, a galera que faz isso tá aqui. Vocês, meninas de 17, 18, 15 anos, né? 15. Eu com 38, então eu falava, poxa vida, as pessoas vão achar que, né, tô querendo o quê da vida? Porque a época com 32, 30 anos, né? Mas hoje não. Então, nos últimos 3 anos, eu comecei a encarar e entender, 3, 4 anos, quando eu fiz um curso de locução publicitária com a Nádia Schwingel, e aí eu comecei a entender que sim, a minha voz, ela é o meu trabalho. Quando eu abro a minha boca, eu estou trabalhando. Aí eu comecei a entender e mudar como me posicionar no mercado de trabalho. Tem uma diferença que a senhora tinha falado Não, assim. a senhora não, é você mesmo, pelo amor de Deus. Que você tinha falado assim, todo mundo fala, todo mundo abre a boca. Daí agora falando assim, agora a minha voz é o meu trabalho. Isso. Tem alguma diferença quando você fala, tipo, pro trabalho e pra vida normal? No dia a dia, total. Total. Porque a gente já é assim na vida, né? E em casa você não é a mesma pessoa que você é aqui. A gente precisa estar se colocando sempre nos lugares. A Lívia, a gente tem uma relação um pouco mais íntima, não tanto quanto gostaria, mas a gente até viajou juntas e tal. E existe uma diferença. Existe a Fernanda que é mãe, existe a Fernanda que está no seu lazer, existe a Fernanda que é esposa, existe a Fernanda que está aqui nos conhecendo. Exatamente. Sendo entrevistada. Às vezes você vai num evento público e não vai ser essa Fernanda que vai estar aqui enquanto eu estiver lá no palco. Porque a gente precisa respeitar alguns protocolos, algumas coisas que, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo que existe a tempo, né? E é engraçado quando a gente pega essas filosofias da vida, coloca na nossa vida e no nosso trabalho. Existe tempo de nascer, tempo de morrer, existe tempo para tudo. Você vai entendendo que você precisa se adequar aos ambientes. Exatamente, aos ambientes, aos públicos e às pessoas, né? E isso me faz lembrar
de quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu era bem tinhosa, assim. Eu era bem solta, bem avulsa. Eu gostava, queria ser dona de mim. E aí eu tinha muito aquela ideia que eu acho que já passou na cabeça de vocês, e se não passou ainda vai passar, de vocês que vão assistir aí, que é assim, o fato de eu andar com tal pessoa não quer dizer que eu sou igual ela, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu ando junto, mas não sou igual. Mas aí, quando vocês chegarem nos 30, vocês vão entender que a gente precisa se preparar para o mercado. E que a gente precisa se relacionar com as pessoas nas quais nós queremos andar. Porque nós precisamos ser o reflexo das pessoas que nós queremos ser um dia. Então não tem como você ser reflexo de algo positivo se você anda com a turminha que não é da turminha do positivo, né? Que não te inspira, que é legal trocar ideia, que é legal estar junto, mas não é aquela turma que te inspira, que faz você querer despertar o melhor de você. Ser melhor a cada dia. Porque se você fala que não é igual, é porque você não quer ser. Então por que você tá junto, né? Você não quer ser Também se parecido. tem pensamentos diferentes. É bom trocar ideias, né? Trocar pensamentos. Mas se tem pensamentos completamente diferentes dos seus, ou se tem algum comportamento completamente diferente dos seus, talvez não tenha motivos, né? De você tá lá. Pra estar junto, porque são níveis diferentes, não é? Podemos supor, com você, é gerente cerimonialista, trabalha com comunicação, uma coisa que eu admiro bastante. Nossa, quando perguntaram assim, quem vai querer entrevistar junto com a Lívia? Eu fiquei, me chamem, por favor, porque eu quero muito falar com ela, porque ela já passou por todas essas etapas. São algumas. Por algumas etapas, e tipo, ela trabalha com comunicação, que é uma área que eu super admiro bastante, por ser coisas que algumas pessoas podem falar, e ela só tá só falando, sendo paga somente pra falar ou pra decorar alguma coisa. Mas não, porque você tem que diferenciar o tom da sua voz, a maneira que você fala, a maneira da sua postura. É uma coisa completamente que eu admiro bastante. E isso que para mim hoje é natural. E para isso eu não precisei estudar. E foi aí que a gente vai entendendo o porquê que você vai se identificar com a comunicação e vai encontrar o teu caminho ali. E para vocês que gostam da comunicação, e até para quem não é o caminho a comunicação, mas é algo que se identifique, sinta o que você está fazendo. Porque senão não faz sentido você estar ali fazendo, né? Não faz sentido você pegar esse briefing, por exemplo, e ficar lendo para as pessoas que estão ali. Se prepare antes, sinta, olha, eu quero apresentar um podcast, eu quero fazer um programa de rádio, eu quero fazer um programa de TV, eu quero fazer um casamento. É você entender que para quem está produzindo aquilo, tem uma importância muito grande, tem um valor muito grande. Se é 15 anos, ela vai fazer 15 anos só uma vez. Quanta emoção não tem naquele dia para aqueles pais e para aquela criança, para aquela moça. Um casamento. Ela pode até se casar outra vez futuramente, mas com aquela pessoa, aquele momento vai ser único. Então, toda vez... Eu penso sempre nisso. Assim, tudo para mim é único. E aí eu encaro como isso. Então, é importante você respeitar um protocolo, mas também é importante você não deixar o seu sentimento falar, porque você vai acabar sendo pessoal e a gente não tem que ser pessoal em tudo. Mas na grande maioria dos trabalhos, deixe o seu sentimento falar no entender aquilo que você vai fazer, sentir aquilo, e aí você executa. Porque você acaba executando com naturalidade, com amor, com carinho, com respeito pelo colega de bancada, de programa, e vai sair o que tiver que sair, mas com a melhor das intenções. Sim, essa parte que você falou de não ver como um trabalho, esse seu dom, eu vejo muito em toda essa parte, até que você tá vendo lá na prefeitura de design, na parte visual. Tem gente que eu conheço que eu falo, nossa, você é tão criativo, você faz umas coisas tão lindas, por que você não faz faculdade de design, alguma coisa do tipo? Aí, não, nossa, eu não vou fazer isso. Vou trabalhar com isso, eu não vou ganhar dinheiro, não vou ser nada com isso. Por exemplo, a nossa estagiária lá, a Letícia, eu não trabalho na parte da comunicação visual. Eu, junto com o Soares, que é o nosso gerente, somos responsáveis pelo departamento, né? Então, eu tenho os pitacos, eu tenho as ideias, mas eu não sei execução, não faço ideia, e dá muito trabalho. E eu falo, gente, eu sou uma senhora
né? A ideia tá aqui. Aí eu coloco a ideia pro Luciano, pra ela, e eu falo, agora a gente vai ter que executar. E o que pra eles é natural, em 30 minutos eu levaria um dia. Porque cada um no seu talento, mas... E que é de suma importância. É de suma importância, super necessário, principalmente hoje em dia. Mas cada um dentro do seu. É legal quando você entende que cada um tem o seu talento, cada um respeita o talento do outro e a gente soma por um único ideal. Qual que é hoje? Hoje o ideal é o instituto, né? Hoje a gente está falando sobre o instituto. O ideal é esse. E somar essas ideias, tanto nas execuções, quanto na própria ideia, é fantástico. Isso é maravilhoso. Eu não manjo, eu não sei, eu confesso pro pessoal, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tenta me ensinar, porque eu não consigo. Vídeos, Fer, você fotografa assim, assim e filma assim. Eu falo, tá, eu faço. Mas não é igual quem já faz e entende o processo na hora de montar um vídeo. E eu acho fantástico, gente. Eu acho maravilhoso. Na hora de montar os vídeos nas postagens, né? Se requer um pouco mais de atenção e mais de talento, pode Muito dizer. talento. Bastante talento mesmo. Na criação artística também. Tem, como alguns projetos, eu penso assim na ideia, daí eu falo, tá, mas agora como que vai colocar isso aqui no papel? Ou em textos? Eu não sou tão boa assim de escrever texto. Eu já sou penso fácil no assim. texto. Daí Eu penso faço texto maravilhoso, lindo, entrego, falo, e agora eu preciso disso aqui no vídeo. no vídeo. Cada frase, eu falo pro pessoal, olha só, eu fiz um texto, por exemplo, eu mando o texto pros meninos, eu mando pro Rony, ou pro Dobins e digo, agora, eu já tô imaginando essa cena nessa frase. Não tem nenhum vídeo pronto, daí Não, fala, mas não, na só minha essa cabeça cena. ele tá Com pronto. essa entonação, Isso, Então, Desse assim, jeito. lá a gente trabalha um pouquinho diferente, assim. Como eu não executo essa parte de vídeo, assim, eu executo dentro da minha cabeça. Mas eu crio o texto, eu dou vida pro texto, e aí eu mando o áudio pra eles e falo, ó, Faz assim, nessa entonação. Já pensei em tudo. eu faço tudo, a voz tá ali, eu vou lá no estúdio, eu gravo e coloco. Aí eu mando no grupo, falo, gente, ó, dá pra gente agora fazer um vídeo desse texto. E eu tenho dó, porque às vezes passa de 1 minuto, eles querem morrer. E pra mim tá tudo bem, tá lindo. Eles não, Fê, a gente precisa... compactar. Mas é legal, as ideias acabam saindo muita coisa legal dali. Mas é cada um no seu talento, e eu respeitar o talento do outro e entender, né? Não dá pra passar de 1 minuto. O Rony fala pra mim, Fer, procura não passar de 1 minuto no texto, por favor. Não procurando precisar de 1 minuto. Mas se passar, tá tudo bem. Gente, mas eu demais. Os meus passam. E como que vocês escolhem a pauta dos textos, das postagens? Já que você falou disso, do que a gente quer passar para os outros nas redes sociais, né? É uma conexão com a população, aquilo que elas querem ouvir, aquilo que a gente precisa entregar para a população, né? Sejam em ações, projetos futuros que estão vindo, a gente precisa se preparar um pouquinho antes e tentar montar alguma coisa para que não fique apagando fogo apenas, né? Mas preparar a população para receber. Então, elas surgem das ideias de cronograma na semana. Então, a gente tem ali, a gente senta, a gente se programa para postar uma quantidade de vídeos na semana, de 2 a 3, né? Aí sempre tem as eventualidades, coisas que a gente tem que chegar e postar antes, ou porque tá acontecendo que tem que ir ali. Mas a gente o foco é exatamente esse, tá nascendo o projeto, vai nascer alguma entrega que vai acontecer. Então precisa também acompanhar, não só a prefeitura, mas o prefeito. Tem que ajudá-lo em como que a gente vai fazer, em como que essa linguagem vai chegar até a população. Tem que cuidar de tudo isso também, né? Como vai ser interpretado, né? Exatamente. E às vezes a nossa intenção é uma e a gente faz uma publicação, aí chega de outra forma. E tá tudo bem. São maneiras diferentes de interpretar as coisas, né? Exatamente. E tá tudo bem. Até porque a rede social ela é feita por humanos, né? Ali tem pessoas que estão assistindo e quem tá executando são pessoas. Como eu disse anteriormente, tudo tá conectado à tua intenção, né? A intenção com que está executando é ataque ou a intenção da melhor forma é mostrar algo que vai beneficiar. Estou falando no caso do meu trabalho, beneficiar a população. Mostrar com muito carinho uma obra que a gente vê que as pessoas estão trabalhando para poder entregá-las. Vão acontecer, vão ter críticas sim, como tem em tudo que a gente faz, em todos os lugares. Mas se uma pessoa disse isso para mim uma vez, relacionada à minha vida particular, e eu também levo isso para a vida em todos os sentidos. Qual que foi a intenção que você fez isso? Eu falei, foi a melhor possível. Ela disse, então tá tudo bem. Você não precisa ficar se explicando. Porque a gente sabe, a gente sente a intenção do outro. E a ponto. Depois disso aí, eu
A gente vai. A gente vai parando de se cobrar tanto assim quanto a relação às críticas do pessoal. É, porque você nunca vai agradar todo mundo. Não Não mesmo. tem jeito. E principalmente você que trabalha com a prefeitura, com a população, que tem tantas formas diferentes de pensar. E É um uma simples- cidade inteira. É uma cidade inteira. E um simples vídeo pode querer dizer várias coisas. Então, tem que saber, Tem que ser cuidadoso, tem que né? ser Exato. bem cuidadoso. Cuidar com o que vai ser dito, cuidar com o que você vai escrever. Isso é sempre muito importante. E aí eu penso que uma coisa que você tomou esse cuidado ao escrever e como que você vai passar isso para as pessoas, tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Trabalha bastante com a comunicação, né? Uhum. Essa comunicação, como que é a importância dela na prefeitura? Total. 100%. Porque como vocês mesmos falaram, né? Olha só, é uma cidade. Cidade. Então, a comunicação, ela é um fator primordial. Não só na prefeitura, mas em casa, aqui no IF, em todos os lugares, a comunicação, ela é primordial. E esse é a nossa conexão, nosso elo ali entre a gestão atual, né, compromisso com o futuro, com toda a população, de estar ali intermediando, não só internamente com os servidores, com a população, mas também com o meio político, né? O que a gente quer levar e passar, o que a gestão quer passar para todo mundo. A gente está bem envolvido nisso. Você tinha comentado sobre as trends lá. Vocês buscam estar dentro dessas tendências para Você sabe que hoje mesmo eu soltei uma lá pros meninos, né? Falei, gente, eu quero essa trend aqui, do grr. Eu falei, não, a gente tem que fazer uma dessa, não é possível, tá todo mundo fazendo. E aí eu vi que uma outra cidade aqui do estado fez, eu falei, mas que É que a gente tem que fazer mesmo. Eu falei, precisamos fazer. Não era muito assim. Porque assim, o Instagram da prefeitura, a gente procura não levar mais muito pro pessoal, ou as férias. Muito pro TikTok. A gente até sim. tenta, a gente quer achar esse meio termo. Mas não tá 100%. Nós temos 6 meses de gestão, 6 meses e meio. Então, nós estamos nos conhecendo e entendendo até onde podemos chegar ou não com trend, né? Sim. A gente sabe que a ferramenta tá ali para passar informação para a população. Então, com muita seriedade, com muito respeito. E sim, quem sabe até de uma forma engraçada, chamar atenção, porque essa é uma roupagem que nós queremos usar nessa gestão para chamar a atenção, o olhar da população para esse autocuidado da nossa cidade. De uma né? maneira mais leve passar as informações, porque se for sempre passar de uma forma muito séria, as pessoas falam, só passa de uma forma séria, eu Só vou nem... institucional. Eu nem vou olhar, tipo, passa rápido Só e texto. acaba perdendo alguma informação importante sobre algum evento que vai acontecer na cidade, ou qualquer outra coisa que Só aconteça. carrossel. Só carrossel. E também, se for, tipo, passando só trend, só febre, as Também pessoas perde. também param, porque falam, tá passando só brincadeira. Só bobeira. A prefeitura tá muito infantil. Ou, tipo assim, essa prefeitura não tá fazendo nada, estão só brincando. Então é bom manter a comunicação ali de um equilíbrio legal, que seja passada a informação de uma forma leve, divertida, mas com, ao mesmo tempo, responsabilidade. Isso é legal. Obrigada pelo gancho, pela dica. Tem que levar pra lá. Mas a gente precisa do público jovem para poder alcançar o próprio público jovem, né? O nosso prefeito é um prefeito jovem, tem essa linguagem jovial, mas é isso que a gente quer tentar fazer nessa rede social da prefeitura, do poder público, para atingir todas as idades e alcançar dessa forma mais amena aí. Sim. E você falou de como você atinge as pessoas, que é um evento importante que você está fazendo. Isso acho que você focou mais um pouco, quando você falou de casamentos, 15 anos. E agora que você está fazendo esses eventos assim mais, vamos dizer, sérios assim, da mais prefeitura. público. Como você acha que é o cuidado que você tem que ter para fazer tudo certo ali? Os cuidados que você tem que tomar? Agora eu já tô mais vacinada. Eu vacinada no critério de protocolo, né? E é porque eu tinha muito medo, né? Era um novo. E eu trago ainda essa responsabilidade muito grande que eu sou a primeira mulher, né? Na história de Naviraí a ser a voz do município. Estar nesse cargo, né? Então, eu pensava... Então, demorou um tempo para que eu imprimisse a minha identidade no meu trabalho ali na prefeitura, tratando-se de cerimonial e de evento.
porque eu achava que é algo que não poderia ter falhas. Então, que eu tinha que fazer, né, ter cadência, sem erros, extremamente protocolo. E aí eu não conseguia imprimir minha identidade, que é sentir o evento, entender o evento, entender a causa do evento, relaxar e fazer, calma, você sabe fazer. Você sabe Você fazer. sabe fazer, não precisa ficar Respeite, nervosa. então hoje eu vou com mais tranquilidade. E eu faço aquela dica que eu dei lá atrás, né? No comecinho sobre entender o evento. Então, protocolo é protocolo. Protocolo, quem tem autoridade para quebrar o protocolo é o prefeito, né? Ou a autoridade do evento, como aqui no instituto, se vocês estiverem fazendo, e os diretores ou o reitor chegar, ele pode quebrar o protocolo. Mas eu, no meu lugar de mestre de cerimônia, não, eu preciso seguir aquele protocolo. Mas, até nisso, eu tenho a liberdade de, junto com o Soares, estar fazendo o desenho do evento ali antes de estar executando. E, às vezes, dá aquelas quebradinhas, aquelas puladinhas fora, bem pouquinho. Dependendo do evento também, né? Da dimensão do evento, da quantidade de autoridades que elas estão presentes ali. Porque, como tem essa questão ainda humana, como eu falei para vocês, então, de sempre estar convidando as pessoas que estão ali a refletir. E isso você só consegue fazer na hora que você está desenvolvendo o evento ali, que está montando o evento. Você já conhece as pessoas que vão participar, então você sabe onde vão tocar. Ou o que vai tocar. Então, qual palavra que você pode colocar ali naquele Como texto? um gancho. Exato. Então, que palavra que eu vou colocar aqui, nessa parte aqui, que eu sei que vai tocar algumas pessoas que estão ali. Dá pra deixar como um ganchinho ali pra eles, porque é bom fazer assim, porque não vai ficar de um corte muito brusco, assim, muito bruto, sabe? Do tipo, é isso, gente, finalizou, tchau. A banda começa a tocar. Não, do tipo assim, é isso, gente, tá finalizando, e agora uma boa vida pra vocês. Aí começa a cantar a música Boa Vida. Também não sei é bom. se existe. Também é bom. E tudo isso gera um estudo por trás, porque você teve que se atentar à sua fala, ao trabalho da outra pessoa, ao que a outra pessoa vai fazer logo após a sua fala. Ou seja, tudo isso tem todo um estudo por trás, tem toda uma dedicação sua E nunca por sai trás. como você se preparou, tá? Nunca a sai. Dica. É bem estressante, exige muito da nossa cabeça, mas no final dá tudo certo. Mas porque a gente não tá falando de um evento que uma pessoa idealiza, que uma pessoa desenha, né? Então, por exemplo, você vai acompanhar eventos em que eu estou lá na frente falando, onde várias vezes vão chegar papeizinhos para mim, que são quebras de protocolo. São pessoas que precisam ser citadas, nomeadas, porque elas querem ser vistas ali, tem que ser além dos imprevistos que acontecem durante o evento, que o papel chega e que você tem que estar sorridente, simpática e preparada para colocar aquilo e resolver apagar aquele fogo. Ou alguma autoridade que não chegou, alguma autoridade que precisou sair, ou alguém que desmaiou lá no meio, né? Mas que a atenção ela tem que ser voltada para os formandos ali, ou para as autoridades que estão presentes. Para os noivos. Exatamente. E você tem que estar sorridente e dominar, ter jogo de cintura ali para poder fazer com que aquilo não saia do foco, né? De quem realmente precisa do foco. Quando você erra no palco, tipo, falando assim, como que é o seu jogo de cintura? Desculpa. Perdão. Perdão, e tipo, volta pro contexto ou tentar improvisar Dá só? continuidade no contexto. Dá continuidade no contexto? Porque só se você não tiver não entender o evento, aí você vai ter que... Tem que dar uma improvisada. Mas você sabe o que tá acontecendo, você sabe o que acontece ali, você dá continuidade. Você não precisa ter vergonha de errar também, né? Fingir que não errou, tentar... Vai, tá tudo bem. Vocês me desculpem. Perdão, deixa eu voltar. Aconteceu isso comigo na Fejunave, na apresentação de algumas escolas que foram fazer apresentações, aí depois ia ter a apresentação. Por isso que eu tô falando que acontecem. A gente é humano, tá tudo bem você pedir desculpa. Então, tinha um roteiro,
mas nesse roteiro, por conta do tempo de chuva, tiraram uma escola que ia fazer a apresentação, colocaram a aquarela. Mas, de repente, porque o tempo deu uma melhorada, voltou pro cronograma real e apresentar e seguir o roteiro. Mas quem estava lá para se apresentar já era o pessoal do Ciranda. Eu chamei da escola Aplause no momento. E o pessoal, não. Eu falei, gente, vocês me desculpem, por favor. Eu errei, né? Por mais que não tivesse sido uma falha minha. Como eu falei para vocês, acontece. Os imprevistos em todo tipo de evento acontece. Então tá tudo bem, eu errei, vocês me desculpem. Perdão aos pais. Imagina, gente, para uns pais, se trocar a turminha deles. Me perdoem, eu errei. Não foi a minha intenção. Quero pedir uma salva de palmas para as crianças da Aquarela que estão aqui, que vão se apresentar com a música. Que tá tudo bem. E se for um evento de protocolo, é um pouco mais difícil, que já tem aquele roteiro desenhado ali, eventos políticos públicos, porque geralmente todo mundo segue o protocolo. As pessoas já sabem que precisam seguir esse protocolo. Um pouquinho mais difícil de errar, mas se errar também tá tudo bem, você volta pro roteiro. Faz parte. Tá tudo certo. Vamos ver o que vamos falar agora. Vamos ver. Enquanto isso eu tomo água. Eu falei que eu ia passar da 1 hora aqui fala. Vamos falar então sobre os alunos aqui do IF ou de qualquer outra escola, os jovens que tenham interesse em seguir essa área, mas que tenham algum receio, assim como você tinha. Qual dica você dá para eles? Primeiro, leia. Leia. Tem uma outra aluna aqui, que agora eu tô até chamando ela de Maju, né? A Maria Clara, que fez um vídeo falando do tempo aqui, acho que ela faz agronomia. Eu disse, ela comentou comigo assim, eu só fiquei chateada porque eu fiquei muito repetitiva. Algumas palavras eu repeti muito, eu digo, leia. Leia. Porque daí você vai entendendo. É um vocabulário. O sinônimo aí vai, né, expandir. E o teu trabalho é válido, né? Todo trabalho é trabalho e é digno. Eu sempre tive problemas com questões de autoestima, exatamente isso, de ter amigos advogados, amigos médicos, e eu locutora, eu pensava à época, poxa, eu sou só uma locutora. Não faz sentido na minha cabeça, e aí demorar a entender isso, e hoje com muito carinho, com muito amor e muito respeito, o teu talento é teu, ninguém tira. E se você deseja entrar na comunicação, se você deseja viver da comunicação, você vai ver muito bem, financeiramente falando, se você quiser, porque você vai precisar ler, estudar e confiar em você, acima de tudo, né? Porque tudo que a gente quer ser, a gente consegue, se a gente tiver essa determinação, essa força de vontade e acreditar que sim, eu sou capaz de falar, eu sou capaz de estudar, eu sou capaz de ler, de desenvolver um produto, eu sou capaz de estar ali na comunicação visual e que esse gatinho que eu coloquei aqui, que para quem entende vai ser uma teta. Eu tenho assistido bastante uma blogueira, eu acho que vocês conhecem, a Camila Pudim. Ela tem postado muito agora alguns vídeos dela de 2000 e agora de 2025. E existe um processo. A gente só vai conseguir alcançar um bom resultado se a gente começar o processo. Né? Tem dias que eu deito e fico pensando, eu não acredito que naquele evento eu falei aquilo, ou no próprio programa, no ar, na Carandá, eu falei aquilo, como assim? Mas foi o processo. Eu precisei começar aquilo para ir melhorando gradativamente, né? Junto com o André, no programa de rádio, a gente sempre se divertiu muito. Quando eu entendi, aceitei o convite de ir para o poder público e me provocar como profissional, foi justamente para provar para mim mesma que eu não era só aquela Fernanda dos estúdios de uma rádio, onde fazia um programa de interação divertido, engraçado, de enquete, que falava muita bobeira, muita coisa divertida. Eu precisava provar isso para mim, que eu não sou só essa pessoa, que eu não sou só aquela pessoa engessada. Né? Se a gente quer, a gente chega aonde a gente deseja, quando a gente, primeiro, tem a vontade, a gente se dedica e vai à luta. Eu errar, tá aí todo dia, cair, tá aí o tempo todo, levanta, sacode a poeira e qual que é o próximo passo? E se você tá com dificuldade, vai em quem você confia, em quem você admira, em quem você tem como inspiração. E como que eu posso chegar aqui? Como que eu posso fazer para melhorar?
Eu faço isso até hoje, tá? É um dos eventos que teve recentemente. Eu tive um evento com o governo do estado aqui, falando dentro da minha área hoje, e eu fui pedir conselho para quem tá há mais tempo lá, como que eu faria? Qual é a forma mais correta de fazer, né? Onde eu preciso cuidar para não errar. E tá tudo bem pedir ajuda. Eu acho que Sim. essa é a maior receita do bolo. A partir do momento em que você acha que você sabe tudo, que você não precisa da ajuda de ninguém, você vai estar no lugar errado. Você não vai conseguir ser uma pessoa de sucesso. Não que eu seja, não estou dizendo isso. Mas ter essa humildade para ir perguntar e ficar próximo de quem você quer se inspirar é a melhor receita. É a melhor receita, mas com o passar dos tempos, a internet ela veio mostrando isso como algum tipo de fraqueza, do tipo errar e querer pedir ajuda pra conseguir se levantar ou pra conseguir pelo menos encontrar um caminho que no momento seja mais propício para você conseguir atingir o seu maior objetivo, pode-se dizer. Daí as pessoas acabam fechando os seus olhos porque estão apenas uma verdade, que seria somente as redes sociais, o celular, toda a mídia. E acabam ficando, não, se eu pedir, as pessoas vão tirar sarro de mim, ou vou ser completamente inútil, que não seria essa palavra, né? Mas, tipo, eu só não posso errar, algumas pessoas pensam Isso assim. entra nos pontos negativos, né? O julgamento, que é muito grande Tem muito, nas né? redes sociais. O Nossa. tempo todo. Principalmente para os jovens que ainda não tiveram esse entendimento que você já teve de que é válido esses sentimentos que você tem, né? Faz parte. Mas Tá se imagina, formando. eu digo a vocês agora que até os meus 35 anos, eu tinha esse sentimento de, não é inutilidade, mas uma questão de me menosprezar, de achar que, de ter essa questão de inferioridade. E todo mundo tem, todo ser humano tem as suas fragilidades, né? Sim. Mas se eu puder deixar um conselho o que é dito de você fala muito mais de quem fala do que de você. Porque a gente sabe o que a gente quer, o que a gente deseja, onde a gente deseja chegar. E falar é muito fácil. Você, principalmente atrás de um teclado. Agora, colocar sua cara na frente de uma câmera, quebrar tudo que tem aqui de vergonha, seja no celular mesmo para falar com as pessoas, ou uma câmera de um podcast para ir ao ar. Romper essas coisas que a gente tem dentro da gente, como eu falei. Eu também fico nervosa quando eu vou me apresentar, seja no que for. Seja anunciar alguém, seja fazer um evento, seja falar pelo prefeito antes dele falar, fazer uso da palavra, também sinto frio na barriga. Também sinto e sinto muito que a sensação do julgo, porque nós estamos falando de pessoas. Mas hoje fala muito mais dela, da pessoa que comenta, do que de mim, né? Porque senão a gente não faz nada. Verdade. Você vai ficar dentro de uma bolha, De uma. achando que, enquanto a pessoa tá achando que você é inútil, que você não sabe fazer, você tá no processo construindo algo muito importante e rico para a tua vida. Porque sozinho a gente não aprende nada. Vocês estão aprendendo a teoria. Eu digo aqui dentro de uma sala de aula, e eu sei que o instituto é, né, essa instituição onde dá oportunidade do jovem colocar a mão na massa. E isso que é muito importante. É vocês saem daqui preparados. Por quê? Porque vocês colocaram a mão na massa e sabem executar. E é isso que traz experiência, e é isso que faz você ser um bom profissional, né? É como um médico. Ele faz a teoria dentro da sala de aula, mas antes dele atender um paciente, ele vai lá e pega um monte de corpos, abre e vai conhecer cada parte. E tá tudo bem, ali ele vai furar, ali ele vai rasgar, ali ele vai errar. Ali é a oportunidade dele errar. Tá tudo bem, não é assim? Assim como o Diego falou pra gente aqui no começo, agora é hora de errar. Exato. Aqui é hora de errar. E tá tudo bem. Ler crítica é gostoso? Não, não é. Não é bom. É legal? Não, não é. Então não veja, não leia. Mas que nem eu publico um story, você acha que eu volto lá pra ver alguma coisa? Jamais, Se eu querida. pudesse viver só de positividade. Mas aí tem dia que a gente não vai estar. Mas tá tudo bem, não apague, não volte. Assim, pelo outro, não. Por você, sim. Pelo outro, jamais. Pelo outro, jamais. E quando vier esse tipo de crítica, porque eu sei que vem, ai, olha lá, quem é ela? Ela acha que ela é quem? Eu sou uma pessoa que sonho.
que tô trabalhando em prol da minha causa, daquilo que eu acredito que eu gosto. E que eu entendi que vai fazer com que eu cresça profissionalmente. Quando eu fiz o curso de locução publicitária, eu não conseguia. Até hoje eu tenho dificuldade de me ouvir. Me ouvir. Eu precisava gravar e me ouvir porque eu precisava interpretar. Como que você se sente atrás dos microfones? Tranquila hoje. Hoje em dia é É, tranquilo? tranquilo. Hoje tranquilo, não tenho problema nenhum com isso. Me acostumada já. O meu filho de 2 anos e meio, ele faz a mesma coisa. Ele pega o microfone e sai falando. Natural. Mas eu fico tranquila. Toda vez que eu começo algo, como aqui, eu sentei, eu sinto frio na barriga, parece que eu vou começar a tremer. É, tipo, esqueci depois até passa, meu Eu nome. respiro vai fundo e falo, tô indo só para mais um trabalho que eu gosto, que é comunicação. Então, ali passa, tá tranquilo. Você comentou que passou 10 anos como radialista, né, Isso. locutora. Qual que foi a sensação de se despedir dessa carreira? Triste, muito, Triste. mas as portas ficaram abertas, né? Sim. Eu falo pra Glaucia, que foi minha chefe, ela e o Edu, que eu vou voltar, sem dúvida. A rádio é um negócio muito gostoso. Aprendi a entender os times, os tempos, a hora, a trabalhar com a imaginação. E agora eu estou aprendendo que eu não estou trabalhando com a imaginação de ninguém, então tem que ter cuidado em muita coisa que fala, né? Que o rádio, sim. você precisa potencializar tudo. E agora, trabalhando na escrita também, dentro da assessoria, eu não preciso desenhar para as pessoas, como a gente está aqui conversando, né? Então, às vezes, no rádio você dimensiona, porque a pessoa tá só te ouvindo. Sim, Então, você precisa pegar ela pelo ouvido. Deve ser muito mais porque difícil. na frente das câmeras você pode fazer uma expressão com o seu rosto, um gesto com a A mão. sua imagem já chama Exato. atenção. E no de rádio não algum tem jeito, isso. né? No rádio é só pela O voz. sorriso. O sorriso. É a sua voz. É a embargação da sua voz. Então, é sempre aprendendo o tempo todo. Eu sinto muita falta do rádio. Principalmente o programa que eu fazia, assim, porque era muito divertido. Qual era o nome do programa? Era show da manhã. Show Eu e da o manhã. Andrezão, enquete, todos os dias, prêmio pro pessoal. O pessoal adorava participar. E as enquetes, as mais divertidas, a gente buscava fazer. Então o povo participava mesmo, sabe? Falava cada coisa. E aí eu trocava essa ideia com o povo ali pelo WhatsApp. Era maravilhoso. Sinto bastante falta. E depois que você saiu, o André continuou com o mesmo programa ou mudou? Continuou, mas agora acho que eles tiveram uma troca na grade. Fizeram uma troca na grade de programação. Tá vendo só? Nós dois juntos eram muito mais, eu falo pra ele. Nosso time é muito bom. São pessoas e ideias, lembra do que eu falei, né? O programa pode continuar, mas ele nunca vai ser o mesmo, porque são ideias que somatizam e aí deixa mais divertido. Na prefeitura, a comunicação do instituto ajuda um pouco na relação da prefeitura, porque geralmente eu vejo que o instituto posta coisas, tipo, relacionadas a alguns tipos de evento ou alguma novidade que está tendo aqui na cidade. Acha que a comunicação do instituto em prol da prefeitura ajuda? É sensacional. Ajuda a chegar em mais pessoas? É um público que a gente quer alcançar, principalmente, né? Sem dúvida, foi o que eu falei pra vocês. É muito legal ter um time, tanto do instituto quanto o público jovem, diretamente falando nessa parceria com a gente, nesse caminho da comunicação, porque nós vamos aprendendo a falar a mesma linguagem, né? Existe uma discrepância e a gente quer atingir todos os públicos. Então, ter o jovem usando da sua representatividade para poder levar para a população também a informação com a linguagem de vocês é inspirador, além de tudo. Porque daí a gente busca em vocês, nesse público jovem, nessa linguagem, essa inspiração para poder também levar para dentro do nosso canal, de todos os nossos canais de comunicação, de ter essa sinergia, essa troca. Isso é muito importante, demais. Acho que assim como a prefeitura auxilia muito nessa questão do estágio que a gente falou, por exemplo, eu conheço várias pessoas que já estudaram no IF que já fizeram estágio na prefeitura, não só na parte da comunicação, né? Porque tem que ter alguma coisa relacionada com os cursos. Então, quem vai fazer lá, principalmente da informática, né? Isso. Mas tem várias outras áreas que você mesmo falou que tem outros Tem estagiários, né? vários. E é legal, é levar essa linguagem daqui para lá e mostrar esse universo que é, né, não só do público jovem, mas da instituição para dentro da prefeitura e qualquer outra empresa,
é muito importante e é muito difícil a gente encontrar jovens que tenham a seriedade, de que queira trabalhar, que leve a sério aquilo que tá fazendo, que entenda que, poxa, pode ser daqui que sai a minha profissão. Isso aqui é legal, gostei dessa experiência, quero beber mais dessa água, quero entender um pouquinho mais disso, né? E isso é muito importante. A Claro me liga. Eu não tenho Claro, tá? Eu tenho TIM, mas a Claro me liga. E isso é muito importante pra gente, é não deixar a máquina parar. Porque quem não vai deixar, quem que vai dar continuidade, realmente são vocês, né? Eu quero estar lá ainda e vocês em trabalhar com a gente, por favor. Mas é o público jovem, é essa linguagem diferenciada aí que vai chegar com a gente para poder somar sempre. Eu acho muito legal porque eu, daqui uns tempos, né, tenho que começar um estágio. E eu não faço a mínima, tipo, de como começar aí. Qualquer coisa vai pra prefeitura. Começa por lá, Começar pela prefeitura. aproveita a oportunidade. Você tem interesse também de fazer algo na área da comunicação? Acho que você tinha comentado, né? Ou você gosta, não sei se tem interesse em... Eu gosto Dá uma bastante olhada. na comunicação da área, por isso que quando falaram assim, eu vou falar sobre redes sociais, aí chamar a Fernanda. Eu fiquei, nossa, deu pra saber um pouco sobre você, né? Sobre sua Mas vida. eu nem posto mais tanta coisa na rede social. Deu pra ver um Já fui pouquinho. mais ativa, bem mais. Hoje Eu em fiquei, dia... nossa, que interessante. Eu fiquei muito animada. Mas eu gosto bastante, eu acho uma paixão muito. Eu acho uma arte muito bonita. Porque com a sua voz você consegue, tipo. É uma coisa que eu não sei explicar, mas é muito legal. Mas eu sinto um pouco de vergonha, um pouco de medo na hora de Faz parte. falar, mas é normal. No Principalmente, começo faz. principalmente agora, acho que é a minha segunda gravação. Então já tô um pouquinho nervosinha ainda, mas tudo A bem. segunda, mas a primeira foi hoje também. É, a primeira Não, foi fica hoje. tranquilo, você vai ver. E vocês estão indo super bem. Ai, Gente, que muito. bom. Tem gente que falou, tá ligado, gravando. Vai falar o que agora? Porque some. E eu já fui assim, eu já fiz isso. No curso mesmo que eu tinha que me gravar e me ver falando e interpretando algo, eu falava, gente, Nossa, eu também. Até mandar um áudio no tô WhatsApp, fazendo se eu tenho que ouvir de novo, não. o que eu tô fazendo aqui? Que bobeira é essa, gente? Eu também ouvi áudio de novo. Esses dias eu fiz um áudio de um projeto que vai ao ar dia 17, que é do desenvolvimento econômico. Vão ter, eu acho que inclusive vocês receberam um convite aqui, acho que o diretor vai estar lá representando a instituição, que vai ser do Desenvolve na Viraí, onde o gerente humano pegou ali os 180 dias de projetos desenvolvidos dentro da cidade, né? Então, todos os projetos desenvolvidos nos 180 dias de gestão. Eu fiz um áudio, eu gravei um áudio, nós pegamos o texto de 8 minutos. E o Meu pobre Deus. tá lá, a pessoa que tá executando o vídeo, que é o Rony, há mais de 20 dias, ouvindo aquele áudio. Meu Deus. E eu, de longe, às vezes ouvindo, ele ouvindo, eu falo, pelo amor de Deus, abaixa esse volume, que eu não tô mais aguentando. Não tô mais Minha aguentando. própria A voz. minha própria voz. Você imagina como que é? Mas a gente, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Sabe o que é legal? E quando que você vai começar a perder a vergonha? Quando você, falando de vídeos, quando você sentir o resultado. Quando você entender que aquilo que você queria passar foi passado. Quando você se emocionar com aquilo que você ouvir. Aí você fala assim, poxa vida, fiquei com vergonha, mas foi legal. Foi gostoso, foi divertido esse vídeo que a gente executou. E claro que é um fator, é tudo junto, né? É você com a sua voz, com o seu sentimento, o cara que capta tudo aquilo também e coloca em imagens, e quando você vê o resultado, poxa vida, que legal, né? Não é porque eu estou me ouvindo, mas é porque o trabalho ficou legal. Aí você vai começar a entender Deu que o esforço valeu a pena. Exato, aí né? você fala assim, tá tudo bem passar essa vergonhinha aí. E depois vai chegar uma hora que você vai ver que não é vergonha, que é o seu trabalho. Acho que tem uma frase assim que eu gosto de levar um pouco pra minha vida, que é para de ser vergonha quando começa a dar certo. Exatamente. Que eu fui ver isso quando eu fui começar a mexer mais com comunicação e me apresentar um pouquinho mais. Aham. Daí eu ficava com muita vergonha do tipo, de ver os vídeos, ou ver como antes eu participava de um projeto que eu acho que era Câmera Mirim. Aham. Daí eu precisava ficar falando lá, lendo as propostas. Você também era da Câmara Mirim? Eu era. Legal. Daí eu ficava, não, eu não quero ver eu falando não, mas, tipo, a vergonha passa quando começa a dar certo. E realmente é assim mesmo, porque
Depois começa a falar, vai direto. Não vejo tudo onde eu tô, não vejo, não procuro, não me ouvia no rádio, não me ouvia, não fico procurando o vídeo que eu já fiz, não faço. Fica remoendo. Não, justamente, lembra que eu falei pra vocês? Porque eu não quero ter que passar pela situação da autocrítica. E eu sou essa pessoa comigo. Então, se vindo de fora afeta, se vindo dos meus pensamentos pra comigo afeta, eu sei que de fora vai afetar também. Então, não precisa procurar. É você pegar o resultado final, você aprovar, olha, gostei, tá aqui, tá entregue meu trabalho, né? Vários profissionais vão falar pra você, não, mas você precisa se ouvir, você precisa se ver. E sim, quando você se sentir confortável, você faz isso. Quanto não, só vai trabalhando. Eu falo assim que você melhora quando você vê seus erros. Sim, e assim, tá no rádio, começou desse jeito. O meu chefe à época, o Marcos, ele falava bem assim, agora ouve esse bloco que você fez. Porque daí você vai entender a questão das repetições, o que precisa melhorar, qual palavra que você tem que tirar. Mas eu tinha muita dificuldade. Você deu o exemplo da Maria Clara, né? Você falou, ela mesma. Se ela não tivesse visto, ela não ia ter percebido, não ia ter tido esse conselho seu pra ler mais, pra aumentar o vocabulário, né? Exatamente. Melhorar os vídeos. Mas precisa passar umas vergonhas, gente. No crédito, no débito, mas passa. Eu lembro que até mesmo você brincou já um dia que eu tava junto, falando que parece que você tá em todos os lugares. Você viu? Esses dias Eu falei pra mesmo. você, eu falei, Lívia, eu tenho uma dó, gente, do povo. De verdade, eu tenho uma dó. Quando eu chego no evento, eu vejo mais de uma pessoa que já esteve no evento que eu tô ali, eu falo, gente, tô com a dó de vocês, porque é a mesma pessoa. A mesma. Esses dias a gente tava comentando sobre o episódio com a Letícia, e aí passou um carro, não sei o que ela Eu falando. berrando Carro de na som, rua. ela disse, ó, a Fernanda aí falando. Ela está em todos os lugares. Onipresente, quase. Toda vez que eu encontro o pessoal do IEF, o pessoal da UEM, eu falo, gente, que dó de vocês. Eu já tô no púlpito, eu fico assim, corre. Olha, Não, você levantando os rostos. Mas eu digo pra mim mesmo, eu falo, coitados. Né? Não é, gente, é a realidade. Mas eles já nem. Não, Fer, tá tudo bem, tá arrasando, tá legal. Eu falo, obrigada por massagear meu ego. Adoro. Mas é assim, aí você sai na rua, tem um carro do Refis, atenção, Refis, vamos de novo. Vamos. Dali a pouco acaba Refis, tô eu na rua de novo, gritando no rádio, liga o rádio. Teve uma amiga minha que mandou pra mim, olha, você tá falando tanto no rádio sobre isso aqui que eu tive que vir aqui, viu, na Receita, saber como é que tá a minha situação. Falei, que bom. você Deu certo, né? Foi essa a intenção. É isso aí. Bom, mas agora, pra finalizar com o nosso podcast, com a nossa Já, entrevista. gente, tô falando. Já passou uma hora. Passou? Não Rapidinho. parece, mas deu uma Passa passada. Poderia deixar algum conselho pra gente? Ou repetir Os aquela. espectadores. Ou repetir aquela frase que você tinha falado que eu achei muito bonita. Eu não lembro qual que era, mas era tipo, se eu pudesse dar um conselho, daí seria essa frase. Ai, eu já falei tanta coisa aqui de conselho. Se não lembrar da mesma, não tem problema. É Alguma do tipo mensagem. assim, Pra vocês, jovens, Isso. pros jovens que nos assistem, Espectadores pras em pessoas geral. que gostam de comunicação também, que querem fazer isso, mas estão com vergonha de começar. Uma mensagem. força na peruca. Comece, só comece, né? Eu acho que eu queria ter tido essa oportunidade que vocês têm hoje em dia, assim. Essa oportunidade de ter portas abertas para incentivar. E isso é fantástico, ver que hoje o Instituto Federal faz isso com vocês, com os jovens. O professor explicou para mim que tem alunos de outras escolas que vêm para cá abraçar projetos com vocês. Eu teria me encontrado muito mais cedo e teria passado por esse período que eu passei ali depois dos meus 30 anos e que passo ainda hoje, um pouquinho mais cedo, e aí eu conseguiria administrar muito mais fácil, né? Cada um tem as suas marcas, cada um carrega dentro de si as suas marcas, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas dores. A gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Mas faça. Faça, porque quando você chegar lá na frente, com 20 anos, por exemplo, você vai falar, ainda bem que eu continuei. Foram os melhores 5 anos da minha vida. Foi difícil, mas eu tô aqui, né? Tudo que acontecer no meio do caminho faz parte do processo. O que não dá é pra gente desistir mesmo. Então, seja em qualquer área que você quiser, na agronomia, na comunicação visual, no marketing, busque se conectar com pessoas que te inspirem. Então, se você tá na rede social, tem ali uma pessoa que você segue que te inspire, peça dica sim,
Me dá um conselho aqui. Como será que eu faço isso? Gente, mostrar para vocês aqui depois locutoras como a Cacau Muniz, Suelen Calado, porque a época era só rádio, o Tadeu, da Band FM de São Paulo, grandes locutores da Grande São Paulo, da Nativa, da Band, que eu acabei criando um relacionamento, porque eu fui atrás. Você me inspira. Eu falava, eu trabalho numa rádio no interior do Mato Grosso do Sul, eu sou sua fã. Antes de mais nada, eu adoro te ouvir, aprender com você, me conectar com o que você fala. E foram essas pessoas, com esses incentivos, que eu não desisti. Porque por muitas vezes a gente não se acha digno e capaz. Mas existem pessoas maravilhosas que Deus usa, coloca no nosso caminho e fala: para, levanta, você é capaz, sim, sim. Você é bonito do jeito que você é talentoso com o que você faz. Hoje não tá bom porque você disse que não tá bom. Mas se você continuar, você vai ficar bem. Você vai dar um bom profissional. Não pode desistir, não pode desanimar. O que vier do outro, é do outro. Tudo aprendi uma frase que vai dizer assim: Pedro era um apóstolo muito, muito melindroso, muito ciumento. Ele queria ter posse de Jesus. Então, tudo que era relacionado a Jesus, ele blindava, ou ele criticava. Ou não, mas olha só, Tiago, e tal. E aí, uma vez, ele disse uma frase que Jesus diz assim: quando Pedro fala de Paulo, porque ele criticava muito Paulo. Então diz assim: quando Pedro fala de Paulo, fala-se muito mais de Pedro do que o próprio Paulo. Quando você aponta muito, você está com certeza falando muito mais do que tem dentro de você, do que o que você está vendo no outro. Então a gente precisa tirar isso dos nossos olhos, se olhar no espelho, se questionar de por que eu estou apontando tanto a Lívia? É Nicole, né? É, Nicole. Por que eu estou apontando tanto a Nicole? É porque eu não tenho coragem de estar no lugar delas. Por que eu tô apontando o Pedro? Por que eu tô apontando o José? Por que eu tô apontando o trabalho, a arte daquele menino? Porque eu não sou capaz de fazer melhor, por enquanto. Porque quando eu, ao invés de apontar, querer sentar do lado e falar: poxa, me ensina aí. Como é que você faz pra quebrar esse gelo, tirar esse medinho? Aí fica tudo muito mais leve, tanto para quem fala quanto para quem ouve. E enquanto não, porque vão continuar atacando pedra, vão falar, vão apontar, vão criticar, só vai. Só anda. Vai lendo, vai estudando, vai pesquisando, vai se inspirando e segue. Porque aí quando você parar para olhar, você vai ver onde você vai estar e onde vão estar as pessoas. Vão querer se conectar a você. Então, assim, conselho para o jovem hoje é não desistir e se agarrar às pessoas que querem junto crescer, fazer, executar. Eu não tenho dúvida que não tem como não ser sucesso. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação, os ensinamentos. Imagina, eu adorei. Por ajudar a gente aqui com o nosso projeto, agregar o nosso Por episódio. essa conversa também. Maravilhoso. Foi Me chamem mais vezes, tá? Vamos fazer um podcast. Vamos fazer. Não, mas me chame mais vezes. O prazer foi todo meu, tá? E é claro que isso aqui é só o começo. A gente pode somar e quem sabe projetos lindos nasçam a partir daqui para vocês, pra gente também. Pra mim como pessoa física, eu adoro. O que vocês precisarem, conta comigo. Manda um WhatsApp. Aparecer em mais lugares. Vamos juntos mobilizar aí o que vocês precisarem, conta comigo, tá? Conta também com a nossa gestão, já falei com o professor, o que precisar, conta com a gente. Que bom, muito obrigada, Fernanda. Até mais. Obrigada a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube, seguir nosso canal e todas as redes sociais, TikTok, Instagram do Pode Isso no IF. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.